Quanto custa abrir um CNPJ aqui nesse país chamado Brasil? Bom, se você está assistindo esse vídeo aqui, você provavelmente está querendo empreender ou já é um empreendedor, tem alguma empresa, faz algum serviço e você está pensando em abrir o seu primeiro CNPJ. E aí a sua dúvida é, cara, quanto eu preciso guardar para abrir o meu primeiro CNPJ? Quanto é que custa? Porque existem várias místicas, várias perguntas em torno desse assunto, justamente porque existem diversas modalidades de empresa que você pode abrir, né? E eu quero deixar claro aqui que nesse vídeo eu não vou tratar do MEI, que é o microempreendedor individual, porque o MEI não custa nada para abrir, você não precisa nem de um contador, você vai lá no site do MEI e abre sozinho, né? Vai ter vídeo no canal sobre isso aí também num futuro próximo. Então, Victor, sobre qual empresa você vai falar? Eu vou falar sobre as microempresas, que é o primeiro passo que o empresário dá, geralmente quando ele sai do MEI ou quando ele quer abrir uma empresa que ele sabe que vai faturar mais do que 6 mil, 7 mil reais por mês, que é o limite do MEI hoje, né? Isso no momento em que nós estamos aqui em 2022. Então, a microempresa ela é a primeira empresa que todo mundo abre, né? Depois do MEI, claro. Então, existem outras modalidades de empresa, mas essa é a mais aberta por aquela pessoa que vai empreender pela primeira vez. Então vamos lá, para abrir um CNPJ no Simples Nacional Microempresa, o primeiro gasto que você vai ter é um gasto com contador. Por quê? Porque você vai precisar fazer o processo de abertura dessa empresa. E para isso, né, quem é habilitado a fazer esse processo de abertura é um profissional de contabilidade. Ah, Victor, mas eu posso fazer isso por conta própria? Eu posso ir lá protocolar? Cara, pode, mas você vai cometer inúmeros erros, né? E só um contador vai ter habilidade para te fornecer algumas informações a respeito da categoria de empresa que você vai entrar, qual tributação vai incorrer sobre a sua empresa, né? Também ele vai saber te informar ali tudo que você precisa com relação a documentos e CPF, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E esse custo de abertura com esse contador vai variar de 600 até 1.500 reais, dependendo da cidade, do lugar onde você está e de como os contadores por aí cobram, tá? Mas em média eu coloquei aqui R$1.000 de custo de contador para ele fazer a abertura, o processo de abertura da sua empresa, a documentação inicial, protocolar lá na prefeitura, no estado, etc. e fazer o processo de abertura do seu CNPJ. Então, primeiro gasto, R$1.000 com o contador para fazer o processo de abertura. Depois disso, você vai precisar de uma coisa chamada eCPF, uma espécie de certificado digital. O que é o eCPF? O eCPF é um arquivo digital que garante que é você mesmo, né? Fulano de tal, eu não sei o seu nome, né? Mas garante que é você mesmo que está assinando aqueles documentos. E você vai precisar desse arquivo digital porque hoje o processo de abertura da empresa é feito todo digitalmente na maioria dos estados da federação aí, né? Então, esse eCPF, o seu contador vai conseguir te informar qual o modelo adequado. Por quê? Porque existem diversos modelos no mercado. Tem desde um arquivo digital somente, que você compra, né, até um cartão que você precisa de um leitor de cartão para fazer a leitura e etc. e comprovar que foi você que assinou, né? Esse eCPF, o seu contador vai te mostrar onde comprar e você vai ter que pagar por ele, obviamente. Você vai gastar entre R$150 e R$350. Eu coloquei aqui uma média de R$200 para o eCPF, para o nosso cálculo aqui do vídeo, porque geralmente os certificados, os CPFs mais simples já dão conta de abrir uma empresa, né? Você não precisa comprar o mais caro, etc. Então, R$200 com esse arquivo digital chamado eCPF, que hoje em dia é necessário. Depois disso, você vai gastar mais uma vez com taxas ao governo. Quando você vai fazer uma abertura, o governo tributa, né? Na verdade, não é um tributo ainda, mas ele cobra de você algumas taxas para que a sua empresa seja aberta. E essas taxas, vale a pena dizer que ela vai variar de acordo com o estado brasileiro em que você está inserido, né? Então, se você está no Paraná, talvez seja X. Se você está no Rio Grande do Norte, talvez seja 2x, né, esse valor. Então, esse valor é variável, mas em média,
você vai gastar R$200 de taxa de governo, né, pagando taxas ali para o governo para poder fazer a abertura da sua empresa. Então, até aqui, a gente tem os 3 gastos pontuais, ou seja, que você vai gastar uma vez só para fazer a abertura da sua empresa. São eles R$1.000 de contador, R$200 do certificado digital ou eCPF e R$200 de taxa ao governo. Isso totaliza R$1.400 a R$1.500 que você vai gastar de uma vez só para abrir a sua empresa, tá bom? Fora isso, existe uma outra realidade de custo que é o seguinte: a partir do momento que você abrir sua empresa, você vai ter que pagar uma mensalidade dos honorários dos contadores para eles fazerem a contabilidade da sua empresa. Esses honorários geralmente vão ficar em torno de R$500 por mês na sua primeira empresa. Ah, Vitor, mas esse honorário é esse preço fixo? Não, ele vai variar também de acordo com a região que você está, mas principalmente de acordo com o número de sócios que a sua empresa vai ter, né, registrado ali no quadro societário, se é que vai ter sócios, né, mas vai variar de acordo com o número de sócios, com o número de prolabores que o contador vai ter que calcular, justamente porque se tiver mais sócio, vai ter mais retirada de dinheiro, que a gente chama de prolabor, né, que é um salário do sócio. E também vai ter mais retiradas de lucro, né? Adiantamento de lucro, que é quando você tira o dinheiro sem ser o salário do mês do sócio, né? Não vou entrar nesses meandros técnicos aqui, mas basicamente esse valor pode subir se tiver mais sócios, mais prolabor e principalmente, quanto mais funcionários a sua empresa tiver, mais caro serão os honorários do contador. Por quê? Porque ele vai ter mais trabalho e mais tempo para fazer as folhas de pagamento, que é um documento onde o contador faz o cálculo dos impostos que você tem que pagar para os funcionários, para o governo, né? Vamos dizer, daquelas taxas, né, de INSS, de seguro obrigatório que você vai ter que pagar dentro do salário dos seus funcionários. Então, eu coloquei aqui uma média de R$500 porque geralmente, quando você vai abrir sua primeira empresa, microempresa, dificilmente você tem mais que, 2, 3 funcionários. E às vezes é só você e mais um sócio, alguma coisa assim. Então, você vai gastar em média R$500 por mês dali para frente. Então, até aqui nós temos R$1.400, R$1.500 em média de custo inicial para você abrir o CNPJ e mais R$500 dali para frente em média de mensalidade de contador, certo? Fora isso, pessoal, né, a gente já está encaminhando para o final aqui, mas eu quero ressaltar uma coisa: você ainda vai ter que pagar tributos, né? Que na microempresa, tributo é o quê? Imposto. Você vai ter que pagar impostos que na microempresa variam de 4% até 16%. E isso vai variar de acordo com a categoria na qual você estiver inserido. Quem vai saber te informar melhor sobre isso é o seu contador, porque ele vai saber te informar qual a categoria ideal, quais os KNAIs que você pode colocar aqui, que é o KNAI, são os serviços que você vai avisar para o governo que você vai prestar. Porque depois você só vai poder emitir notas dos serviços que estão dentro do seu KNAI, dentro dos seus KNAIs, né? Que são aqueles serviços que você diz que você prestaria. Você não vai poder, por exemplo, abrir uma gráfica e vender aparelho celular lá dentro. Por quê? Porque você não tem o KNAI, você não tem autorização para a venda de celulares. Então, o seu contador vai saber te informar essas coisas e quanto vai ser o seu imposto. Por que essa informação é importante? Porque do mês que você abrir sua empresa para frente, você vai ter que pagar imposto sobre os seus lucros. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você era MEI e ganhava, R$6.000 por mês, você faturava, né? E agora você está indo para microempresa, ME, e você vai continuar ganhando os mesmos R$6.000, você precisa se atentar que quando você virar microempresa e abrir o seu CNPJ, não vai ser mais só R$6.000. Vai ser R$6.000 menos 4, 6 ou até 16% de imposto. Então você precisa fazer esse cálculo de quanto o imposto vai abalar do seu faturamento quando você virar microempresa e abrir essa primeira empresa que você está imaginando, né? Portanto, faça as contas, né? Conte com a ajuda do seu contador e veja, trace uma rota, né? Um plano de como nivelar, de como balancear esses custos que você vai ter, que são
o imposto e mais a mensalidade do contador. Você precisa abrir uma empresa ciente de que você vai ter esse gasto mensal e você já precisa saber o que você vai fazer para pagar isso, mesmo que você continue ganhando o mesmo tanto. Porque você não sabe se você vai abrir uma microempresa e vai estourar de faturamento. A tendência é que você demore um tempo para crescer em faturamento. Então, esteja planejado com relação a impostos e custo mensal de contadores. Tá bom, pessoal? Agora eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque aí você vai fazer parte dessa escola aqui e vai aprender cada dia mais coisas, né? Sobre o dia a dia empresarial, sobre empreendedorismo, etc. Então, faz parte desse grupo aqui, né? E você vai receber sempre aí que a gente postar vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.